É o Leão da Ilha em destaque. Como é que fica o esporte para a reta final do Brasileirão? Vinícius Calado. Um abraço, Vitor. Boa tarde a você. A gente trazendo essa repercussão, né, do dia após quase 24 horas, né, depois da oficialização da saída do Daniel Paulista. Ainda tem muita coisa repercutindo, bastidores, descontentamentos, questão de atraso salarial desagradava a Daniel, a maneira como estava sendo tocado o planejamento para 2026, entenda-se por já pensamento e projeção de elenco sem a participação do treinador. Também não se tinha um indicativo de um movimento ou uma busca da direção pela permanência e renovação do Daniel Paulista, e aí os fatos foram se somando, aquela coletiva muito sincera dele após a derrota para o Inter, aí mais um plus foi a coletiva contra o Mirassol, e aí as peças do quebra-cabeça foram se juntando e aí culminaram nessa saída. Como a gente até tinha trazido, Vitor, você vai se recordar na última segunda, algo que a gente ponderava era a questão financeira. O Sport não queria mais uma dívida, né? Mais um passivo aí com a obrigação do pagamento de uma multa rescisória com a rescisão do contrato do Daniel Paulista, e do outro lado o Daniel também não queria ser o agente causador dessa saída para não ter que também cumprir com alguma compensação financeira dele para o Sport. E aí, na reunião que aconteceu ontem do técnico Daniel Paulista com o presidente Yuri Romão, as questões foram postas à mesa e a parte financeira foi equacionada com o Sport se comprometendo, como o próprio Sport, através de nota oficial, terminou comunicando que vai pagar o salário até o mês de novembro para Daniel, Eudes Pedro, auxiliar do Daniel, e Rodolfo Mancha, auxiliar que veio com o treinador. O detalhe, Vitor, é que o Sport tem o mês de setembro ainda em aberto com o elenco, e também ontem surgiu a informação que o próprio clube já confirmou de um acordo feito com o volante Duqueiroz. Esse acordo foi feito, algo próximo a R$500 mil que o Sport tem a pagar para o jogador, que passou pouco tempo na Ilha do Retiro. O Sport realizou o acordo, definiu junto à parte interessada, que é o Duqueiroz, o parcelamento desse valor, e é mais um valor que o Sport não cumpriu até aqui. Então é um ano financeiramente fora da normalidade, podemos assim falar, pelo menos dos últimos anos do Sport, Vitor. É verdade, Vinícius. Agora, o César Lucena assume o comando interinamente. Vai o César até o final do Brasileiro ou o Sport vai procurar outro técnico? Rapaz, é uma boa pergunta, viu, Vitor? César Lucena, a princípio, vai comandar a equipe nas partidas restantes. Fica aquela dúvida, né? Por mais que o Sport deseje, mas vale a pena trazer um técnico nesse furacão, colocar nas últimas partidas e o técnico já chegar pressionado e desgastado para um ano de 2026? Será que esse treinador, nesses jogos restantes, o desgaste que pode gerar, não vai ser necessário o próprio Sport chegar ao entendimento de demiti-lo antes da hora? E fora isso, do outro lado fica a dúvida. E aí, qual a questão de pontuação em termos de dignidade, que é o que o Sport busca entregar nessa reta final de competição, que o César Lucena vai conseguir tentando mobilizar esse elenco? E tem ainda uma terceira parte: os técnicos que interessam ao Sport ou podem interessar ou estar no radar, provavelmente, se não todos, a grande maioria estão nesse momento brigando por acesso na Série B ou numa Série A, tentando livrar o clube do rebaixamento. Então é um cenário bem complicado até aqui. César Lucena é o comandante, viu, Vitor? Bom, a questão agora, o Vinícius, é também entender as razões do Daniel, né? Ele expressou isso nas redes sociais. Sim, Vitor. Ele, através da rede social privada, particular no caso, né, do Daniel. O Daniel ontem à noite fez uma publicação, basicamente foi de agradecimento, né, Vitor? Na conta dele, em uma das suas redes sociais. A gente lê rapidamente aqui a mensagem do Daniel. Abre aspas: hoje procurei o presidente Yuri Romão para conversar sobre minha passagem pelo Sport.
nos entendemos e decidimos colocar um ponto final no trabalho. Agradeço à diretoria, aos jogadores e a todos os funcionários pelo apoio, pela dedicação e pelo trabalho árduo durante esses quase 5 meses em que estive no cargo de treinador. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como gostaríamos ou como trabalhamos, mas empenho, vontade e luta nunca faltaram. Por fim, quero agradecer ao torcedor rubro-negro que sempre esteve ao meu lado. Foram fantásticos em todos os momentos, desde 2008, quando cheguei ao clube, até hoje. Tenho certeza de que todo esse carinho e respeito estreitaram ainda mais a minha relação com o esporte. Estarei sempre na torcida, um forte abraço pelo Esporte Tudo, fecha aspas para a nota do técnico Daniel Paulista. E se você puder acompanhar, Vitor, a repercussão dos torcedores nos comentários da publicação, extremamente positiva. Eu passei um tempo acompanhando para tentar entender a visão do torcedor sobre essa passagem do Daniel Paulista e até onde eu vi, unânime o reconhecimento, dizendo que ele vai ter uma outra oportunidade, que ele fez o máximo, que o time teve uma melhora e que esperam que ele retorne um dia. Muito bem, vamos falar também sobre recuperação judicial, Vinícius. Então vamos lá, ontem o Sport teve a confirmação através da 27ª Vara Civil, né, da capital, a homologação da recuperação judicial. E essa decisão, né, Vitor, até para explicar para o nosso ouvinte, é um passo importante no caminho, né, para a quitação dos débitos do clube e também a formalização de uma futura SAF, né, de uma sociedade anônima do futebol. A juíza, né, que deferiu essa decisão, Ana Carolina Fernandes Paiva, e segundo a decisão dela, essa homologação foi concedida devendo o processo perdurar até que sejam atendidas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial, ora homologada no período de até 2 anos posteriores à decisão dada. Além disso, Vitor, o Sport recebeu a cessão do prazo de 180 dias a contar, né, da publicação da decisão no Diário da Justiça, para o clube apresentar as certidões negativas de débito de todas as esferas tributantes, e a pena que pode acontecer, Vitor, é de retomada das execuções individuais contra o clube. O Sport teve, em dezembro do ano passado, a AGC, né, a Assembleia Geral de Credores, chegou a um entendimento, houve uma redução aí de mais de 70% do passivo com esses credores, passando de quase 400 milhões para pouco mais de 100 milhões, e agora o Sport vai ter, ou teve, né, conseguiu através dessa Assembleia Geral de Credores um acordo para que as dívidas trabalhistas fossem liquidadas em um prazo de até 12 meses, ou seja, está correndo, e isso tudo enquanto as demais obrigações foram aí determinadas e parceladas com pagamentos trimestrais ao longo de pouco mais de 5 anos. Então, mais um passo dado, essa homologação da recuperação judicial do esporte, e tem que agora voltar o foco para o cumprimento desse acordo, porque senão, Vitor, no pior caso, pode ser decretada a falência do clube. Daniel Paulista foi embora. César Lucena assume o Sport. O Sport deve contratar um treinador para pegar essa reta final de campeonato, planejando já a próxima temporada. Deve contratar um treinador, avaliar o que ele consegue fazer com esse time e definir se ele fica para a próxima temporada. Não sei se tem alguém que topa um contrato tão curto, acho que não. Ou não deve contratar ninguém, espera terminar a competição e contrata um treinador em seguida e começa o planejamento com esse treinador. Qual é o melhor caminho para o esporte, Vitor? Eu faria essa terceira alternativa, Mailson. Eu não contrataria ninguém para essa reta final do Brasileiro, até porque não imagino que passe, né, por uma espécie de... Seria como se você, de alguma forma, dissesse a depender do que você conseguir demonstrar com esse time na Série A, ainda que não salve do rebaixamento, vai depender disso para a gente saber se fica com você ou não. Eu acho que se você vai contratar um técnico para fazer teste, está fora do que deveria ser o técnico do esporte para 2026. Então eu não faria isso. Acho que a maior parte dos profissionais, com a condição de levar o esporte adiante, não aceitaria esse tipo de coisa. Também não contrataria alguém agora para começar o planejamento de 26, porque eu imagino que isso geraria um desgaste
para esse técnico um desgaste desnecessário. Quer dizer, é como se você antecipasse 26 em 25 jogando. Então o cara já podia entrar com resistência da torcida, né, com queixa, com problemas ali, desgaste, sabe? Eu não faria isso. Então eu manteria o César Lucena. Eu acho que fundamental nesse momento é que o César, e ele tem a capacidade de fazer isso, é um profissional da casa, que o César fizesse uma análise dos jogadores, oportunizando alguns jogadores que de repente não tiveram tanta minutagem, observando outros que interessam ao esporte na competição, na Série A, nesse nível de competitividade mais alto. O César faria o relatório e poderia, no trabalho de campo, contribuir com o planejamento para 26. Depois do brasileiro terminado, ou até mesmo o esporte pode buscar um treinador para 26, mas não precisaria apresentá-lo nesse momento, né? E só iniciaria o trabalho realmente quando essa temporada já tivesse finalizada. Eu faria isso. Legal, Vitor. E para você, Zé do Carmo, o esporte deveria já contratar um treinador e começar esse planejamento para a próxima temporada? Não deveria contratar ninguém, espera terminar a competição e começa a trabalhar pensando já na próxima temporada, só ao final da primeira divisão em relação ao comando técnico da equipe? Ou contrata um treinador estabelecendo observação do que ele vai conseguir tirar desse elenco para saber se renova ou não para a próxima temporada? Como falei para o Vitor, eu não acredito que algum profissional topasse um desafio desse jeito agora. Mas o que fazer em relação ao comandante técnico para esse resto de temporada, Zé? Na verdade, eu contrataria um treinador agora, não para assumir. Isso que o Vitor falou, concordo demais com ele, o que você também está falando, concordo com os amigos. Eu contrataria um treinador e ele ficaria em observação. Ele só seria apresentado em 2026, já com o rodo tendo passado no vestiário, para tirar aqueles que não interessavam. Ou a diretoria e vai conversar com aqueles que o treinador achava que não estava nos seus planos. Então, você vai ter 9 jogos. Então, vamos lá. O César Lucena vai continuar fazendo os jogos como auxiliar da casa que ele é, por sinal muito competente. E a partir do momento que as observações começam a aparecer, é claro que o treinador que está contratado, ele observa. Não precisa ir em estádio para não chamar a atenção, não precisa estar dizendo que já tem time certo. Não, você apenas vai ser o grande observador e é claro que você vai fazer as suas análises em se tratando de jogadores de cada posição, no gol, na lateral, na zaga, no meio campo, no ataque, aqueles que entram no segundo tempo. Então, são situações que é muito difícil às vezes você conseguir guardar esse segredo, porque no futebol a gente sabe que as coisas vazam de uma forma assim, o empresário às vezes falou demais, o próprio treinador falou para um amigo que conhece um dirigente ali, um amigo que conhece um cara da imprensa aqui, então às vezes vaza, mas que eu contrataria já para 2026 já começar o seu investimento para um time de futebol, que a gente sabe que não se faz da noite para o dia, mas também a distância que você fica muitas vezes de um trabalho, ela leva você muitas vezes a você ser incompetente e principalmente ser acusado de novo de não fazer o melhor pelo clube. Então, faz as coisas como tem que ser, dentro do que você imagina que é o melhor, e é claro que de repente você colhe frutos maravilhosos mais na frente. Agora tem que saber também o seguinte, né? Qual a pretensão que o esporte tem para o comando técnico? Ou seja, qual o perfil? Porque se o Daniel questionou o planejamento para 26 e a falta de planejamento, ou a falta de envolvimento do Daniel com esse potencial planejamento, se esse aí foi um ponto para o Daniel sair, talvez seja assim uma coisa ainda muito, muito recente. Talvez o esporte não tenha ainda um perfil, então é preciso ter isso. Não adianta você ir buscar um profissional no mercado sem saber o que você está procurando. Você tem que saber o que está procurando. Outra coisa é que a gente tem que imaginar o seguinte: o esporte vai disputar a Série B.
O Sport quer um treinador que está empregado? Se for um técnico que está empregado, o cara só vai aceitar conversar, provavelmente, quando ele terminar o trabalho dele. Sobretudo se, por exemplo, ele estiver na Série B, numa reta final, ou se ele estiver na Série A, com os objetivos dele de Série A. Então, tem que saber o que o Sport vai procurar, né? Qual é o perfil que o Sport vai procurar e se dentro desse perfil o profissional está empregado ou não. Porque essa aí é uma dinâmica que ultrapassa o interesse do Sport de querer ou não contratar agora, né? O Sport vai precisar definir comando técnico, se vai definir nesse momento ou não, e tem também a questão de definição de grupo, né, do elenco. Ô Zé do Carmo, você acha que é mais difícil definir quem fica do elenco ou quem chega para o comando técnico? É mais difícil quem fica no elenco. Muito mais difícil. Para você, Vitor? Eu acho que vai ficar muito pouco, né? Eu acho que o processo ele vai levar a uma reformulação considerável. Eu acredito que uma reformulação de 70% a 80%. Então, eu acho que a reformulação vai ser um processo mais longo, talvez mais difícil do que a contratação do técnico. Agora, eu acho que a contratação do técnico é algo sensível, porque quer queira, quer não queira, no futebol, ainda é assim no futebol brasileiro, quem dá o tom do trabalho do departamento de futebol, e isso até toca as divisões de base, é o treinador do profissional. Então, para você saber quem fica e quem sai, você depende desse cara, para esse cara dizer qual é a linha de trabalho dele, se ele acha que pode recuperar esse ou aquele jogador que está aí no elenco, ou se ele considera que não dá para trabalhar com ninguém que está aí. Então, eu acho que a reformulação vai ser um processo maior, mais longo, só que a contratação do técnico é sensível. É algo que deveria ser inicial, né? Primeiro você contrata o técnico, depois você começa a reformular.